e mudo de tela para poder mostrar a correção com base até nesse mapa aí que a gente tem, tá bom? O primeiro, e aí depois eu entrego para vocês, né? Claro, porque eu tenho que ir à escola e eu acho que só na quinta-feira que eu vou levar. Ó, primeira questão. Ao dividir 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, tananã, o resultado é de 15 graus. A cada 15 graus a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra correspondem a um. E aí, nessa pergunta, eu, pelo que eu me lembro aqui de ter corrigido, ninguém errou. Mas, ó, a Terra, as 24 horas de movimentação aí do movimento de rotação, certo? Conforme a Terra vai girando. E aí, cada uma das 24 divisões da Terra, dos horários, né? Então, corresponde a um fuso horário, porque ao dividir, igual eu tinha explicado, 15 graus, lá o 360 por 15, a gente tem aí a divisão dos horários que deu aí 24 horas. Então, a resposta da primeira é a letra D. Não sei se já tem anotado aí ou não, vocês, mas a primeira é a letra D de dado. A segunda, eu acho que eu coloquei ela mais curta. Ela só estava assim: observe no mapa a seguir e responda a questão adiante. Aí, peraí, só um pouco. Porque essa pergunta eu não dei para vocês, eu dei a outra de cima. Pronto, mais fácil é eu pôr o outro de vocês, peraí. Aqui, ó. Observe o mapa a seguir, que era aquele mapa do fuso horário. É, Considerando horários de verão locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney às 16 horas seja assistida pela TV ao vivo em Nova York às. Nessa daqui, como a gente tem 16 horas de Sydney, teria que olhar o mapa que eu vou colocar aqui. E aí, com base nisso, fazer a contagem de horas, saindo lá da Austrália e indo para Nova York. Para isso, eu vou usar o mapa aqui para a gente ver. Calma aí. Eu vou colar a pergunta no chat, mas eu vou deixar o mapa aqui, ó. Só um minuto. A Lobão pediu para avisar que ela está ligando o computador. Tá bom, ela tá com falta. Obrigado. Pronto, ó, coloquei a questão aí no chat. E aí, olhando aqui o mapa, ó, Austrália. Eu sei que a gente tem aí mais de um fuso lá na Austrália que eu tinha até falado, né? E aí vai voltando até Nova York. Que Nova York está. Vou fazer aqui um risco com a caneta. Ó, Nova York está aqui, nessa região. Então, vai contar as horas até chegar lá em Nova York. Aí a gente vai indo cada fuso horário. E aí, ó, vai ficar. São 10 horas? 4 horas. 4 horas. 4 horas da tarde. Aí a gente vai voltar ou avançar. Então vai ficar 1 hora, 2 horas.
3, ah, desculpa, meio-dia, 11 horas, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora. 0, 11 e 10. Aqui, ó, eu comecei a contar do 9, mas na verdade pega a partir do 8 aqui de Sydney. Por quê? Porque dá 1 hora. Eu acredito que esse daí, talvez uma pessoa tenha errado, mas é a partir desse aqui, ó, do 8. Porque ele dá 1 hora. 4 horas. Aí vai 3, 2, 1, meio-dia, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, daria 1 hora nesse daí, que é a segunda pergunta. Se lá em Sydney são 4 horas, então em Nova York, 1 hora. Tudo bem? Apesar que o outro mapa que vocês vão fazer a atividade hoje, ele tem lá escrito certinho as cidades que vocês vão precisar usar. Mas esse aqui da Austrália acabou que não tinha. Deixa eu ver, ninguém falou nada. Eduardo, bom dia, tudo bem? É essa daí, Mariana, essa daí mesmo. O dia Augusto. Bom, vou para a terceira pergunta então, hein? Ninguém quer perguntar, ninguém quer falar nada. Mariana, eles estão tudo morrendo, né? Bom dia, Júlia. Espera aí, que eu vou colocar de volta as questões. Se fosse para ter balé, todo mundo ia ficar dançando. Agora, se fosse para ter aula, fica morrendo. Ó, número 3 era essa daí, que falava: no tempo sem tempo da infância é o trabalho dos relógios, demarcando a vida é coisa dos adultos. É a hora imposta de fora. Aí tinha aqui toda essa frase falando sobre tempo e hora. E aí aqui embaixo falava assim: antes desse sistema ser criado, que é aí o sistema de marcação do tempo do fuso, o horário era definido pelo relógio do Sol, onde meio-dia era observado quando os raios solares estavam a pino. Com relação aos fusos horários, é correto afirmar que aí a gente tem, mesmo tendo um total de 24 horas, dentro do sistema de fusos, cada país, independentemente de seu tamanho, possui um único horário? Esse aqui não. Esse aqui teve gente que errou. Usando-se o número de graus existente nos meridianos, sabemos que a Terra gira 24 graus a cada 1 hora? Também não. O fuso horário é extremamente rígido em cada território, não sendo possível adaptá-lo às necessidades da população. Também não, exemplo até do Brasil aqui, que a gente tem alguns avanços aí em cima da divisão do fuso, e na Europa também, outros países acabam fazendo. E a D, o sistema foi criado a partir da necessidade de se organizar as atividades humanas relacionadas com as diferenças de horas geradas pelo movimento de rotação da Terra. Então, ficou a letra D, que aí conforme os 15 graus e aí a posição dos países, a gente tem a organização das horas. Não estou conseguindo entrar na chamada. Ótimo. Ai. Tudo bem essa? Pergunta alguém? Ou não? Pergunta, Mariana. Pergunta, Miguel, que chegou atrasado. Mais ninguém? Então, de boa. Continuar, então. Maria Mendes pergunta. Não, senhor.
Muito obrigado, Maria Mendes. Você está aqui entre nós. Próximo. Ou próxima pergunta. Número 4. Ó, eu vou ter que voltar lá no mapa. Mas a número 4 é: sabendo que duas cidades distam entre si 105 graus de longitude, a distância entre elas em horas é de. Então, eu vou voltar ao mapa para poder mostrar. É até bom que eu faça a correção e a revisão para que vocês já façam a atividade, para depois o Miguel falar que não sabia. Então vamos lá. Vou voltar aqui, hein, Almeidinha. Vocês querem me ver? Não, né? Mais importante é ver o mapa. Ó, aqui está o mapa. Deixa eu limpar esse mapa, que eu já tinha usado ele antes. Pronto. Se a gente observar o mapa, eu tenho uma distância de 105 graus, conforme aqui o exercício. Então, a gente pode até partir daqui do zero. Ó. O zero fica mais fácil para que nós possamos partir. A cada 15 graus é uma hora. E aí a gente vai identificar qual é a quantidade de horas. Então, eu vou usar aqui o marca-texto para fazer isso. Ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Então, a distância de um ponto ao outro, que fica 105 graus, aqui olhando os fusos horários, é de 7 horas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já estava até escrito aqui embaixo. Ó. Tudo bem? Eu acho que esse ninguém errou, a não ser a Almeida, mas os outros acertaram. Vou voltar para a última pergunta. Espera aí. Bom que vocês não falam nada, né? Na sala é mó inferno de bagunça, ficar gritando que nem os doidos. Bom dia, Ó, professor. Desculpa o atraso. bom dia, você tá com falta. Seja bem-vinda. Obrigado. Que Deus ajude você e o Brasil. Amém. Que a chuva caiu aqui, ó, tá tudo alagado. É... Vamos para a última pergunta. Até porque eu acho que já vai sair, ou sairá, ou não sei, a atividade. Então, vou explicar a última e aí vocês verão. A atividade saiu, na verdade. A Lobão tá lá em São Paulo, Lobão? Não, acordei tarde mesmo. Achei que você estivesse em São Paulo, tava assim, morrendo de tanto que você tava na Paulista. Ó, vamos lá. Lo- Saudade já é. É, claro, Lobão do meu coração. 5. Ó, ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontra-se a Austrália, Nova Zelândia e o Japão. Temos aí a principal evidência da diferença entre os fusos horários nos diversos locais do mundo. Esse fato se deve a, olha lá, inclinação do eixo terrestre, movimento de rotação terrestre, movimento de translação terrestre, a maior proximidade do Sol no verão e a diferença de latitude entre esses países e o Brasil. Se eu coloco ali de novo, né? Vocês já sabem. Lá no mapa, vocês verão que a gente tem a distância entre esses países, a Austrália aqui, Nova Zelândia, é, aqui acima, a Nova Zelândia aqui, ó. Aqui acima nós temos o Japão, e aí o Brasil na outra ponta, isso, claro que o fuso horário é diferente. E graças ao movimento de rotação, que a gente tem a divisão dos fusos horários, ou, né, se o Lobão coloca aqui a Terra plana igual esse mapa, você também tem uma distância entre um ponto e outro. Então, essa distância, a gente acaba avançando não só o tempo para chegar lá e mais as horas.
Logo, o movimento de rotação acaba aí sendo responsável por ter essa diferença. Isso ficou até evidente, por exemplo, na eleição que foi primeiro a apuração lá no Timor-Leste, na Nova Zelândia, na Austrália, e depois foi a apuração aqui no. Foi vindo, né, para a Europa, e aí chegou aqui no Brasil. Então, e nos Estados Unidos ainda terminou um pouquinho depois, porque era mais ali à esquerda, então o horário é um pouco mais atrasado. Na verdade, ó, eu vou até pular aqui a pergunta, porque a quinta pergunta de vocês era outra, não era essa. A quinta pergunta era essa daqui, ó. Eu coloquei aí, mas é porque eu tinha dois questionários, eu só dei um e tem o terceiro que saiu agora. Ó, a quinta pergunta de vocês era essa. Considere que um avião supersônico sai de São Paulo às 10 da manhã, no domingo em direção à cidade de Manaus. A duração do voo é de 5 horas. Considerando a diferença do fuso horário em que comeu aqui, né? Mas qual é a hora que seria? Se eu tenho lá São Paulo, o voo é de 5 horas, eu vou para 15 horas. 15 horas. Aí eu olho Manaus, aqui, Amazonas, ele está aí a 1 hora antes no fuso. Então, se está 1 hora antes, e eu chegaria às 15, é só voltar para as 14 horas. Isso também até esses estados ali do norte, o Acre, então, é um pouco mais atrasado. Eu acho que Fernando de Noronha ontem, a votação lá começou 9 horas no horário deles, porque eles estão o horário um pouco mais avançado que a gente, já que o fuso lá também é 1 hora a mais. Então foram esses o da correção da atividade. Aí eu vou mostrar o que que vocês farão agora na tarefa, para que vocês possam já